Cartoleiros e cartoleiras, vamos ao vídeo de dicas da 12ª rodada com participação especial de um cartoleiro que mitou na rodada passada. Antes das dicas e da escalação do time Mitos da Gazeta, eu gostaria de agradecer todos os cartoleiros que ajudaram o time Mitos da Gazeta a ser escalado na rodada passada. Porém, o time não foi muito bem, fez apenas 41 pontos e agora a gente precisa melhorar, certo? Para quem está acompanhando o vídeo só hoje, vale ressaltar que a Gazeta do Cartola está comemorando 10 mil inscritos no canal do YouTube. E nós estamos fazendo uma promoção muito bacana, estamos lançando a primeira camiseta oficial da Gazeta do Cartola. Veja o vídeo anterior, veja o modelo que você prefere, vote na camiseta, tá tudo explicadinho no vídeo anterior a esse, eu conto com a sua participação, conto com a sua votação e você pode ganhar a primeira camiseta oficial da Gazeta do Cartola. Também está disponível no site da Gazeta do Cartola a classificação detalhada do Campeonato Brasileiro. Além de você ter pontos ganhos, gols pró, gols contra, você também vai ter a vitória de cada time fora de casa, derrota dentro de casa. Você vai ter vários dados, cartões amarelos, cartões vermelhos, saldo de gols. Vale a pena você dar uma consultada antes de você montar o seu time. Vamos acompanhar também o texto feito pelo Carlos Mendonça sobre os meias do Cartola. É muito interessante a comparação que ele faz do ano passado para esse ano, o que teve de mudança no Cartola para meio campo. Depois que você ler esse texto, você vai conseguir escalar um time melhor, tenho certeza disso. Duelo de jogadores, Thiago Ribeiro, Michael Leite. O Saizica preparou um duelo entre esses dois mitos do Cartola. Você entra também no site da Gazeta, acompanha esse texto e depois deixa o seu palpite quem que vai se dar melhor, Thiago Ribeiro ou Michael Leite. Vale ressaltar que o mercado desta 12ª rodada fecha na quarta-feira às 5h30 da tarde. E, mesmo se você montar o seu time com antecedência, este vídeo também é gravado com antecedência, então, faltando alguns minutos antes do mercado fechar, entre, confira se todos os seus jogadores estão marcados como prováveis. Bateu alguma dúvida? Visite algum site de esporte ou entre no chat da Gazeta do Cartola. E lá você consegue informações com a galera que estiver online sobre os jogadores que vão ou não a campo. Bom, vamos às dicas da rodada e eu estou com o Raf Vascão. O nome dele é Rafael, ele mitou na rodada passada, fez 95 pontos, foi o 5º cartoleiro que mais pontuou na Liga Gazeta do Cartola entre 17 mil times. Rafael, parabéns pelo seu desempenho na rodada passada e vou pedir para que você se apresente. Aonde você mora, quantos anos você tem, o que você faz da vida, quanto tempo faz que você joga cartola? Oi, Michel, meu nome é Rafael, tenho 24 anos, eu faço faculdade de Ciências Contábeis, eu já sou formado também em administração e, jogo cartola, cara, acho que desde 2011. Tem bastante tempo que eu jogo ele. Torcedor do Vasco, mora em que bairro no Rio de Janeiro? Cara, Rocha Miranda. E vai ajudar a gente a tentar mitar que nem você mitou na rodada passada? Vou tentar, né? Pra você, qual que é o time que é mais favorito nessa rodada? Palmeiras. Palmeiras, que vai jogar em casa contra o Avaí, beleza. O Vasco vai jogar contra o São Paulo, mas o jogo não vai ser no Rio de Janeiro, vai ser em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O São Paulo não tá numa boa fase, mas o Vasco também não. Você encara esse jogo de que forma, Rafael? Jogo igual, eu não escalaria ninguém do Vasco, não. Maior rival do Vasco, Flamengo, vai jogar com o Inter fora de casa e o Inter também não está muito bem, não. Vai ter algum jogador do Inter que você vai indicar? Vai ter algum jogador do Flamengo ou outros confrontos ainda? Não, esse jogo também não, é um jogo muito equilibrado, complicado. Eu gostaria de escalar o D'Alessandro, só que também não vem jogando bem. Então eu deixo ele um pouquinho mais pra frente, nessa rodada não. Beleza, eu destaco também alguns jogos, galera.
o jogo que eu considero aqui o top 3, que é o Galo contra o Sport. Atlético Mineiro líder, Sport terceiro colocado, um jogo muito interessante, tem que ter muita cautela aqui na hora de escolher algum jogador. Outro jogo que eu considero muito equilibrado também, Fluminense e Cruzeiro. O Cruzeiro melhorou somente na rodada passada, aí sim deu um show de bola. Figueirense e Joinville. É clássico, hein? É clássico. Então, apesar do Joinville ser o 20º colocado, toma um pouquinho de cuidado, mas tem jogador bom, tem jogador interessante para a gente ver aqui nesse confronto. Bom, vamos começar então excluindo o time passado do Mitos da Gazeta, e quem vai escalar para a gente agora o time Mitos da Gazeta é o Rafael. Vamos começar então pelos goleiros. Rafael, no gol do time Mitos da Gazeta, quem que você coloca? Essa rodada tem vários goleiros bons, Michel. Tem o Praz do Palmeiras, indicaria o Praz, que eu acho que não sofre gol. O Marcelo Lomba, eu já não sei. O Marcelo Lomba pega o Curitiba fora de casa. Todo mundo tá indo de Marcelo Lomba, só que eu tô na dúvida. O Muralha é uma boa opção também. Joinville não ataca muito. Quando ataca, os chutes vão para fora normalmente. Agora, uma aposta arriscada que eu tô pensando é o Fábio, justamente do Cruzeiro. O Fluminense vai para cima, vai com tudo. Acho que o Fábio pode imitar. E é ele que vai pro gol do Mitos da Gazeta? Não, vou colocar o Muralha, uma aposta mais segura. Além desses goleiros que a gente citou, eu vou destacar outros dois goleiros. A Gazeta do Cartola concorda sobre o Lomba, concorda sobre o Praz, e eu vou indicar mais dois. O Cássio, goleiro do Corinthians, porque ele nunca pontuava muito bem no Cartola, porém me parece que a zaga do Corinthians voltou a ser segura. O Walter foi expulso no jogo passado e ele tem 2 pontuações legais aqui, ok? E o outro goleiro que eu recomendo para essa rodada é Marcelo Grohe do Grêmio. Por que que eu tô indicando o Grohe? A gente sabe que no ano passado ele era mito, ok, beleza. Esse ano ele ficou afastado vários jogos. Agora o Grêmio está ocupando a 2ª colocação no campeonato e eu acho que vai fazer um confronto bem legal contra a Chapecoense. Eu indico também o Marcelo Grohe. Bom, vamos então agora para as laterais. Nas laterais, eu estava conversando fora do ar aqui com o Rafael e ele me disse que ele deve ir no esquema 4-3-3, ou seja, ele deve ter algumas opções aqui de lateral para o time Mitos da Gazeta. Eu procurei e que eu posso realmente estar indicando são apenas 4 jogadores na lateral, tá ok? Um deles é o Egídio do Palmeiras, por causa da boa fase dele e da boa fase do time. Outro lateral que eu indicaria seria um do Corinthians, ou o Wendel ou o Fagner, pensando em saldo de gols e também num apoio ao ataque, uma outra roubada de bola se for o caso do Wendel. Outro lateral que eu indicaria seria o Denner Assunção da Chapecoense. Ele mantém uma regularidade muito boa. Mas vou perguntar aqui para o Rafael. Eu não acho que 4-3-3 vai ser unanimidade nessa rodada. Eu acho que a gente tem boas opções na zaga, melhores do que na lateral. Você disse que o time Mitos da Gazeta vai com 2 laterais. Os laterais que você indicaria para essa rodada e que vão estar no time Mitos da Gazeta, algum desses aqui que eu falei ou tem outros aí guardado? Exatamente os quais você falou, Egídio e Denner Assunção. O Denner, por jogar em casa, é um jogo complicado contra o Grêmio, mas eu acredito, não, de repente não no saldo de gol, mas roubada de bola, assistência, talvez ele sobe muito pro ataque. Acho que o Denner Assunção pode ser uma grande opção aí. E o Egídio acho que é unanimidade, né? Bom, então acho que saindo disso acaba sendo aposta. É lógico que todo mundo está liberado para apostar em quem quiser, contanto que o time não tenha muitas apostas, certo? Vamos partir então para a zaga, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu na lateral, que eu indiquei 4 jogadores e eram os mesmos do Rafael. Vou deixar então para o Rafael começar analisando a zaga. Bom, zagueiro eu tive dificuldade. Eu separei 3 nomes, 2 do mesmo time, por exemplo, Vitor Ramos e Vitor Hugo do Palmeiras. Só que eu não quero arriscar muitos defensores do Palmeiras, então eu acho que seria uma boa Vitor Ramos.
mais barato e tem jogado bem nas últimas rodadas. E o Marquinhos, do Figueirense. Você está colocando no time mitos da Gazeta o Vitor Ramos e o Marquinhos do Figueirense, é isso? Isso mesmo. Na minha opinião, entre o Vitor Hugo e o Vitor Ramos, eu iria preferir o Vitor Hugo por causa da regularidade, mas eu não sou contra não você ter optado por um mais barato. Lógico, o Vitor Hugo está custando 19 cartoletas. Vou apontar aqui alguns zagueiros, galera. O Rodrigo tem uma boa média no Cartola. Os últimos 2 jogos o Vasco não tomou gol. Ele fez aqui pontos bacanas, mas mesmo quando o Vasco chegou a tomar gol, o Rodrigo também mantinha uma regularidade. Então fica aqui uma indicação, mesmo se não tivesse G. Outro zagueiro que eu recomendaria seria do Atlético Mineiro, ou o Leonardo Silva ou o Gemerson. Bom, o Galo, na minha opinião, apesar de ter um jogo dificílimo contra o Sport, acaba tendo uma vantagem por jogar em casa, e esses dois aqui são ótimos zagueiros, mesmo que o time não saia com saldo de gols, também pode pontuar bem, e são zagueiros artilheiros. E para finalizar essa parte aqui da zaga, um jogador que está com uma média muito boa e tá baratinho, e aí sim eu acredito num SG, é o Felipe do Corinthians. Olha como tá boa aqui a pontuação dele, né? Quem sabe a zaga do Corinthians voltou a ser confiável e a gente passa a ter ótimas opções daqui para frente. Bom, vamos então agora falar do meio de campo. Antes do Rafael falar sobre os meio-campistas do time Mitos da Gazeta, quero ressaltar, galera, vale a pena entrar no site da Gazeta e dar uma olhadinha no texto que o Carlos Mendonça fez sobre os meio-campistas, hein? Não temos mais Conca, não temos mais Ricardo Goulart, nem Everton Ribeiro, e ele tá fazendo uma comparação bacana que vai abrir seus olhos aí na hora de montar o time daqui pra frente. Rafael, minha pergunta para você é a seguinte: por ordem de média, o jogador que tem a melhor média aqui no meio-campo é o Renato Cajá. Começou muito bem e depois caiu. O que você acha do Renato Cajá para essa rodada? Eu acho que essa rodada ele pode ir bem. É um jogador muito habilidoso, estava suspenso na última rodada. A Ponte Preta jogou mal sem ele, é o principal articulador ali do meio de campo da Ponte Preta. Eu acho que nessa rodada ele pode ser uma boa opção sim, porque o meio de campo do Coritiba não é muito bom e a defesa também não. Então ele pode, de repente, uma assistência, um gol e fazer uma boa pontuação. Beleza, agora olha que interessante. O Renato Cajá custa 26 cartoletas. Eu sei que tem alguns cartoleiros que estão precisando valorizar o time. Se você tiver um dinheirinho para investir essas 26 cartoletas no Renato Cajá, ele vem de uma pontuação de menos 5,3. Ou seja, para quem pensa só em cartoletas, o Renato Cajá também é uma excelente dica para valorização para ganhar cartoletas. Cajá vai estar no time Mitos da Gazeta? Vai estar. Cajá é o principal nome do meio de campo. E quais outros meio-campistas que você indica pra gente, Rafael? Bom, aí eu já vou procurar por um volante roubador de bola. Por exemplo, Paulo Roberto, do Figueirense. Ele é um cara que rouba muitas bolas em vários jogos. Então, acho que nessa rodada ele pode ir muito bem. Bom, o Paulo Roberto, assim como o Otávio, estão roubando bolas, beleza, bacana. Nessa rodada, eu também não indicaria o Otávio. Eu acho que o Otávio tem um jogo mais difícil do que o Paulo Roberto. Gostei dessa opção. E para completar esse time Mitos da Gazeta no meio-campo, quem que você escala, Rafael? Bom, a minha dúvida é entre o Michael Suel e o Rafael Carioca. Acho que eu vou de Michael Suel, porque eu já escalei o Paulo Roberto, que é volante. Então, o Michael Suel está valorizado. De repente ele desvaloriza um pouco, mas pode ser uma boa opção aí. Os jogadores que eu vou indicar aqui para o meio-campo nessa rodada são os seguintes, ainda por ordem de média, ok? Jadson. Bom, ele vinha bem, fez aqui um menos 0,90, joga em casa, agora para mim o Jadson passa a ser uma opção válida. Outro jogador que eu vou estar falando aqui, D'Alessandro do Inter de Porto Alegre.
é um jogador caro, tá custando aí mais de 20 cartoletas, só que agora o jogo é contra o Flamengo. O Flamengo, no ano passado, no Beira-Rio, não se deu muito bem, tomou goleada. O Inter não tá numa boa fase, mas o Flamengo também não. Agora não é possível que o D'Alessandro não faça alguns pontinhos. Ou será que o Inter ainda tá com a cabeça na Libertadores? Ó, vocês se lembram do Esquerdinha? Pois é, agora ele tá no Coritiba. Ele era mito no Goiás. Esse aqui pode ser um tiro no escuro para essa rodada, ok? E por falar em Goiás, na minha opinião, para quem acredita num bom desempenho do Goiás jogando contra o Santos, lembrando que o Santos está tomando muito gol, não está jogando bem, seria aqui, ó, o Lineker, meio-campista do Goiás, ou até mesmo o Rodrigo e uma terceira opção, o Felipe Menezes. Aí vai do dia, cada um pode pontuar melhor. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vai colocar os 3 do Goiás. Quem quiser, coloca um só. E para finalizar essa parte aqui de meio-campistas, agora na parte assim de apostas, todo mundo fica de olho no Michel Bastos. Eu fico aí querendo escalar o Paulo Henrique Ganso, ainda não escalei. Mas quem está fazendo uma boa pontuação ultimamente é o Hudson. Aqui foi por causa de uma assistência, aqui foi por causa de roubadas de bola. Enfim, o Hudson acaba sendo uma melhor alternativa do São Paulo ultimamente. E para finalizar, quem acredita mesmo numa boa vitória do Palmeiras, tem aqui o Gabriel, ok? Vamos agora partir para o ataque. O ataque que faz gol, o ataque que dá pontinho pra gente. Rafael, o ataque, quais são os jogadores que você indica pra galera? Bom, primeiro, uma opção bem baratinha, Thiago Santana, do Figueirense. Justamente porque pega a pior defesa do campeonato, né? Lembrando que ele tem 3 gols em 5 jogos. É uma excelente média e realmente é uma opção boa e barata. Ele vai estar no time Mitos da Gazeta? Vai sim. Qual mais que você separou pra gente, Rafael? O Rafael Marques, do Palmeiras. 2 assistências no último jogo. Acho que nessa ele faz gol. Joga contra o Avaí. O Palmeiras vai pra cima. E o terceiro você tinha comentado no começo do vídeo, é o Lucas Prato, do Atlético Mineiro? Exatamente. Eu vou na contramão, né? Todo mundo indo de Thiago Ribeiro. Prato tá numa má fase, realmente, mas é uma aposta. Bom, eu acho que você deu ótimas indicações. O Thiago Santana realmente é um achadinho bem legal. O Rafael Marques, eu ia falar a mesma coisa que você. Se no jogo passado ele deu 2 assistências, tá na hora dele marcar um gol. Quem não acredita, vai de Dudu. E também o Lucas Prato. Porém, é o seguinte, hein? O Rafael, ele não é responsável caso você vá de Lucas Prato e quem faça o gol seja o Thiago Ribeiro, ou vice-versa. Eu acho que não tem necessidade de ir com os dois, não. Um só, ou Thiago Ribeiro ou Lucas Prato. E vou estar falando de mais 2 jogadores. Um deles, Fred, do Fluminense. 4 gols em 9 jogos e agora joga dentro de casa, é uma possibilidade dele marcar gol. E o outro jogador que eu vou citar é o Wagner Love, do Corinthians. Ele vinha marcando alguns gols aí numas partidas seguidas, não marcou contra o Goiás, mas parece que já fez as pazes com as redes e para mim acaba sendo também uma boa opção para a rodada. Vamos partir então para os técnicos. Qual que é seu técnico, Rafael? Marcelo Oliveira, do Palmeiras. Fiquei na dúvida entre o Marcelo e o Argel. Vou de Marcelo. O Argel também é uma boa opção. O Figueirense joga em casa, justamente contra o Joinville. Acho que pode pontuar bem. Agora eu apostei mais no Marcelo porque o time do Palmeiras é muito forte jogando em casa. E eu recomendo também o técnico Tite, do Corinthians. Bom, antes de salvar o time, eu vou mostrar para vocês como que ficou, vou falar o que eu concordo, o que eu não concordo, e aí o Rafael vai dar o ok final dele. Alex Muralha no gol, Egídio e Denner Assunção nas laterais, Vitor Ramos e Marquinhos na zaga, meio campo Renato Cajá, Paulo Roberto e Michael Suel, e no ataque Thiago Santana, Rafael Marques e Lucas Prato, técnico Marcelo Oliveira. Bom, pelo que eu vi aqui, Rafael, você está colocando 3 times base, o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Figueirense, e um jogador da Chapecoense, um jogador da Ponte Preta. Você acha que
4 jogadores do Figueirense contra o Joinville, que é clássico, é muito? É uma aposta? Você tá certo disso? Assim, não sei, é uma aposta mesmo. Eu acho que o Joinville não vai fazer gol. Eu espero que não faça, né? Beleza, é só para eu ter certeza. Eu, particularmente, não confiaria tanto no Figueirense contra o Joinville por ser clássico. Minha recomendação, para quem também tem esse receio, é que deixe apenas 2 ou 3 jogadores e depois substitua por outros. Mas, Rafael, você é mito, você mandou muito bem na rodada passada, 95 pontos, e agora vai fazer eu torcer para o Figueirense golear o Joinville para o time Mitos da Gazeta e bem. Vou salvar o time e vou agradecer sua participação e vou deixar o espaço aberto para você se despedir da galera e mandar um abraço para quem você quiser. Valeu, Michel, muito obrigado pela oportunidade de participar, cara. Acompanho sempre seus vídeos, gosto bastante. As dicas são muito boas. Desejar sorte a todo mundo, que o pessoal consiga fazer uma boa pontuação, que o Mitos da Gazeta mite. Mandar um abraço também para a cartoleira do time Gatinha Vascaína. É isso, cara. Obrigado e até a próxima. Boa sorte para você também, Rafael. Valeu, cara. Obrigado. E para finalizar o vídeo, vamos visitar o site do nosso parceiro, cartolaevolution.com. Toda rodada são quadros especiais que eles preparam para você mitar. Tem o Esquadrão de Elite, a análise da rodada, o Mendigos, mitos da rodada, você escala os 12, ficando rico, mitando sozinho. E hoje nós vamos conferir quais são os jogadores que eles apontam para o mitos da rodada. E as indicações do Cartola Evolution para essa rodada são: Rogério Ceni, goleiro do São Paulo. O goleiro enfrenta o Vasco em um campo neutro e, além de ter um possível SG, pode deixar um golzinho de pênalti ou de falta. Leonardo Silva foi citado em vídeo. Egídio do Palmeiras também foi citado em vídeo. Jadson também citado em vídeo. Nilmar, vamos ver se ele joga, hein? Acreditamos que o Nilmar vai marcar gol nessa rodada. O Inter busca recuperação e Nilmar deve participar dos gols do Colorado. Bom, até agora o Nilmar não estava marcado como provável. Diego Aguirre acreditando em um bom jogo do Inter com saldo de gols. É isso aí, um abração pra galera do Cartola Evolution. Desejo a todos vocês uma ótima rodada e não esqueça, hein? Veja o vídeo anterior, o vídeo comemorativo aos 10 mil inscritos. Fui!